Vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus e exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu. E agora estamos aqui, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver, mas creio que o nosso Deus é aquele que ouve e responde às nossas orações. Então creia no milagre, creia na vitória que o Senhor já determinou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Creia que o Senhor, nesta noite, tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de nós. Então vamos confiar, vamos orar, vamos clamar pela presença gloriosa do nosso Deus, pelas bênçãos gloriosas que só Ele pode nos dar, e vamos crer que não vamos terminar esta noite sem o Senhor nos abençoar. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. E é Ele também que sara todas as nossas enfermidades. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje temos mais uma pessoa, né, aqui na casa, temos uma visitante, né? Uma visitante ilustre, né, que é a Costela. Costela hoje está aqui, desde cedo, para a glória de Deus, e nós cremos que ela até já se acostumou, entrando e saindo todo momento, né, da casa, e graças a Deus pela vida da Costela. Mas vamos continuar orando, vamos estar orando a partir de agora, é a nossa primeira oração. E você, no decorrer desta transmissão, você pode estar colocando o seu pedido de oração no nosso WhatsApp. E também você pode estar fazendo seus pedidos, que nós vamos estar fazendo a nossa última oração no encerramento dessa transmissão. Mas agora vamos estar orando a nossa primeira oração desta transmissão e cremos que o Senhor tem grandes coisas a fazer na vida de cada um que está conosco neste propósito, que estamos desde 2020 e para a glória de Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós cremos que Ele vai continuar nos ajudando e nos abençoando e abençoando a todos aqueles que estão conosco neste propósito. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez podermos nos reunir, eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos e todos aqueles que desejam a tua bênção, que desejam a tua presença em outro qualquer lugar. Estão precisando de socorro, estão precisando que o Senhor venha transformar suas vidas, mudar a sua sorte. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos todos aqueles que precisam de uma vitória. Coloco nas tuas mãos todos aqueles que precisam de uma bênção. Eu clamo por aqueles que estão no leito de enfermidade, por aqueles que estão hospitalizados. Eu clamo por aqueles que estão encarcerados, aqueles que precisam do socorro do Senhor, que necessitam de uma bênção e de uma vitória que só o Senhor pode dar. Meu Deus, eu te peço, toque, meu Pai, na raiz da doença, destrua a enfermidade maligna, destrua toda a seta inflamada do inimigo, amarra no abismo valente e dai vitória, meu Pai, a todos que estão comigo neste propósito, aqueles que já estão orando juntamente comigo nesta primeira oração, e aqueles que vão orar na segunda oração, e aqueles que vão estar também participando no decorrer do dia, e aqueles que vão estar participando mais tarde porque estão trabalhando.
Meu Deus, que a tua mão seja colocada, que o mal seja arrancado, que o mal seja destruído pelo teu poder, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos aqueles que precisam da tua presença, que precisam da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade. Visita, meu Deus, os lares, as famílias aqui representadas. Toca, meu Pai, na raiz da doença. Destrua toda obra maligna das trevas e abençoa estas vidas com toda a sorte de bênção, às quais nós temos direito como filhos. Faz a obra, Senhor, também na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha manifestar o Teu poder na vida das autoridades constituídas da nossa nação e na vida, meu Pai, de todos aqueles que exercem autoridade sobre o povo e aqueles, meu Pai amado, que também exercem autoridade eclesiástica. Meu Deus, realiza a Tua obra, porque a obra é Tua nesta nação. A obra é Tua nesse estado, nesta cidade e em todos os estados do Brasil e também neste bairro, nesta rua onde moramos, na vida de todos os nossos familiares, nas nossas vidas. Senhor, a obra é Tua. Por isso pedimos que o Senhor venha manifestar o Teu poder e venha trazer a cura, trazer o milagre, a libertação pelo Teu grande poder e para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos também pelo estado do Rio de Janeiro. Pedimos que o Senhor faça ali a Tua obra, porque a obra é Tua, Senhor. Manifesta ali o Teu poder e tenha compaixão e tenha misericórdia daquelas vidas que ali estão sofrendo. Eu coloco nas Tuas mãos e peço a Tua misericórdia. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse Deus maravilhoso, misericordioso, que nunca falhou, que jamais vai falhar, esse Deus que nos garante vitória e com certeza nesta noite Ele tem vitória para cada um de nós que nos colocamos na Sua presença. A palavra que vamos ler nesta noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aliás, capítulo de número 6 e o versículo de número 16 em diante. Jesus anda sobre o mar. É o título do texto. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra de Deus que veio a tarde. Quando a tarde veio, os discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, eles passaram o mar em direção a Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade para onde eles estavam se dirigindo. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus disse que era já escuro. Primeiro, a palavra de Deus diz que veio a tarde.
Muitas vezes, nós estamos caminhando, nós estamos nos esforçando para chegar a algum lugar ou para terminar uma tarefa e a tarde chega. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo deste céu. E tudo que acontece na vida do cristão, tudo que acontece no mundo, geralmente é propósito de Deus. Deus permite. Quando Deus não tem um propósito naquilo que está para acontecer ou naquilo que vem a acontecer, é porque as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Deus permite. E a palavra diz que veio à tarde. Os discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Eles estavam indo para Cafarnaum. Mas a palavra de Deus diz que era já escuro. Primeiro veio a tarde, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ficou escuro, glória a Deus. E a palavra diz que se levantou um grande vento. E aquele vento assoprava. E eles tinham um propósito, eles precisavam chegar a Cafarnaum. Independente do tempo, independente da situação, independente do vento que começou a soprar, das ondas que começaram a se levantar, eles tinham um objetivo: chegar a Cafarnaum. Glória a Deus. E nesta caminhada que nós empreendemos para chegar a Nova Jerusalém, muitas vezes vai ficar escuro o caminho. Muitas vezes nós sabemos que vai chegar o tempo em que a tarde vai vir. E quando chega a tarde, é porque a noite está prestes a chegar. E nós sabemos que haverá tempos difíceis. E a palavra de Deus diz que se levantou um grande vento. E nessa caminhada que nós iniciamos com Jesus Cristo aqui na terra, não é diferente. Haverá momentos em nossa vida, em nossa caminhada, que vamos enfrentar, muitas vezes, a escuridão. E vamos enfrentar muitas vezes o vento forte. Nós vamos enfrentar as ondas que se levantam. E isso significa tempestades que vão se levantar no nosso caminho para ver se de alguma maneira nos faz parar, nos faz desistir da nossa caminhada. O vento se levanta, as ondas se levantam, vem a escuridão, quer dizer, as trevas, lutando com todas as suas forças para impedir que a gente chegue ao lugar que já está determinado por Deus,
que o Senhor já determinou. E ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele disse: voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Quer dizer, durante toda esta caminhada, que nós estamos caminhando com o Senhor, nós vamos, com certeza, enfrentar dias de trevas, dias de lutas, dias em que o vento vai soprar, em que as tempestades vão se levantar. Mas nós temos o mesmo que os discípulos tinham. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ainda não tinha chegado perto deles. Aconteceu tudo aquilo, mas Jesus ainda não tinha se aproximado do barco. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Glória a Deus. Hoje temos companhia. Costela está aqui. Então vocês estão vendo o barulho que ela está fazendo, né? Então a palavra de Deus diz que eles, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus, glória a Deus. No meio da tempestade, Jesus apareceu. E ele sempre aparece no meio da tempestade. Ele sempre aparece nas horas mais difíceis da nossa vida. Graças a Deus. Porque naquela situação que eles estavam, que os discípulos estavam, com certeza eles estavam com medo, com certeza eles estavam aflitos, sem saber o que fazer, mas a palavra do Senhor disse que eles, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. Glória a Deus. E aproximando-se do barco, e temeram. O vento estava forte, as ondas se levantando, a tempestade era grande, mas Jesus veio ter com eles, andando por cima do mar, andando por cima das águas. Glória a Deus, porque não existe nada neste mundo, nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas, o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, o agir de Deus no meio do seu povo, nada pode impedir. O vento se levanta, as ondas também se levantam, o inferno se levanta. Mas no meio de tudo isso que está acontecendo, ou que por uma acaso estiver acontecendo, o Senhor vai vir até nós. Ele vai se aproximar de nós, andando por cima de tudo isso. Andando por cima das ondas, andando mesmo contra o vento, mas ele vai dar um jeito de se aproximar, de chegar ao nosso barco, que é a nossa vida. Ele não vai nos abandonar. Ele não abandonou os discípulos no momento da tempestade. Ele não abandona o seu povo no momento em que eles mais precisam. Às vezes, devido à situação que nós estamos vivendo, nós até chegamos a começamos a pensar que o Senhor nos desamparou, que o Senhor nos abandonou. Os discípulos poderiam estar pensando assim.
porque eles não viam nem sinal de Jesus. No momento, até então, eles estavam vendo o vento soprando fortemente, as ondas se levantando de uma maneira sobrenatural, mas Jesus não estava ainda com eles no barco. Eles ainda não tinham visto Jesus. Mas a palavra do Senhor nos fala que após eles navegarem uns 25 a 30 estádios, Jesus veio ter com eles. E Jesus veio ter com eles não usando um outro barco, mas Jesus veio ter com eles andando sobre as águas. Glória a Deus. E quando eles viram Jesus se aproximando do barco, eles tiveram medo. Glória a Deus. Então Jesus disse para eles: sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles ficaram alegres, receberam Jesus no barco. E logo que Jesus entrou no barco, tudo se acalmou, as ondas se acalmaram, o vento se aquietou. E a palavra de Deus diz que logo eles chegaram à terra, ao lugar para onde eles estavam indo. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse é Jesus, que não nos abandona, que não nos desampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando tudo parece que está dando errado. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para outro, não estamos vendo saída. Jesus Cristo se coloca ao nosso lado. E Ele nos prova que Ele está conosco. Nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação, nos momentos em que estamos passando por situações difíceis, que não podemos contar com a ajuda de quem quer que seja, porque eles estavam em pleno mar. Não havia quem pudesse socorrê-los. Não havia quem pudesse ajudá-los. Mas Jesus veio ter com eles, caminhando por sobre as ondas. E quando ele entrou no barco, glória a Deus, o mar se aquietou, o vento cessou. E eles conseguiram chegar ao lugar determinado. Estamos navegando no mar desta vida. E muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar o vento forte. Mas ainda que nós não tenhamos ainda percebido que o Senhor está conosco, com certeza, Ele vai se manifestar. E Ele vai se dirigir à nossa vida. Ele vai se dirigir ao lugar onde estamos. Ele vai se apresentar. E Ele vai dizer como os discípulos, aliás, como Ele disse para os discípulos. É o que Ele está dizendo para mim e para você, que talvez nesta noite esteja passando por um momento difícil. Ele está dizendo: não temais, não tenha medo, sou eu. No começo, os discípulos pensaram que fosse um fantasma, porque como é que um ser humano pode andar por cima das águas sem se afundar? Mas Jesus não era qualquer homem.
ele era e é o Filho do Deus vivo. Ele é o Todo-Poderoso. E ele veio andando por cima das águas para provar para os discípulos que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo quando as ondas se levantam, o vento assopra, nós podemos também, pela fé, caminhar por cima das águas, enfrentar as ondas violentas e caminhar por cima delas. Porque o nosso Deus é aquele que está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não desampara o seu povo. Ele não desampara e nunca desamparou a sua igreja. E nós somos membros do corpo de Cristo na terra. Somos a igreja de Cristo na terra. E o Senhor jamais vai nos deixar desamparados. Assim como ele não deixou os discípulos desamparados no meio daquela tempestade, ele não vai também te desamparar nesta situação difícil que você talvez esteja vivendo. Ele prometeu que ia estar presente. Então basta clamar por ele e basta crer que ele tem poder. Que assim como ele teve poder para andar sobre as ondas, sobre as águas, ele também nos dá autoridade e poder para caminharmos por sobre as ondas. Para caminharmos mesmo que esteja assoprando o vento forte. Glória a Deus. A gente vê nesses lugares em que as pessoas estão passando momentos difíceis, com os furacões, com os grandes vendavais, com as grandes tempestades. Nós sabemos que não é fácil. Mas onde o Senhor Jesus está, ainda que esteja havendo uma tempestade, quando ele chega, o vento se acalma. A palavra de Deus nos fala que Jesus estava com os discípulos em uma certa cidade e lá chegou até ele a notícia de que Lázaro estava enfermo. E Jesus demorou ainda 4 dias naquela cidade. Demorou mais alguns dias ali. E quando ele decidiu, juntamente com os discípulos, de ir até Betânia para ver como é que estava Lázaro, chegando lá, Lázaro já havia morrido. E todos estavam chorando. Inclusive as irmãs de Lázaro estavam chorando a morte de Lázaro. Mas Jesus chegou até lá. E onde Jesus chega, mesmo havendo morte, ele traz vida, porque ele é a vida. Glória a Deus. No momento em que ele chegou, as irmãs de Jesus as irmãs de Lázaro falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor disse: seu irmão vai ressuscitar. Ah, mas é na ressurreição do último dia e tal. Jesus disse: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Os discípulos talvez tivessem ficado mais tranquilos se Jesus tivesse entrado com eles no barco no momento em que eles entraram. Mas aconteceu o contrário. Eles entraram no barco, começaram a remar. E foram remando.
Jesus ainda não estava no barco quando a tempestade se levantou. Mas a palavra de Deus diz que mesmo em meio à tempestade, Jesus veio ter com eles, andando por cima das águas. Glória a Deus. Mostrando para eles que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem poder sobre a natureza. Ele rege a natureza. Ele domina a natureza. Só ele domina a natureza. Só ele pode mudar a natureza, só ele pode transformar, só ele pode fazer cessar o vento, fazer as ondas se aquietarem, fazer o mar se acalmar. Só ele pode fazer isso. Glória a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. E saiba que ainda que você esteja vivendo uma tempestade, Jesus, se você clamar, ele vai entrar no seu barco. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai fazer cessar o vento, a tempestade, as ondas. Tudo vai se acalmar. Porque onde o Senhor Jesus chega, o mal tem que sair. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. O mundo está em alvoroço. O mundo está passando por mudanças climáticas que têm trazido assim muita destruição através da natureza. Mas o nosso Deus, ele tem poder para dominar a natureza e para dominar toda e qualquer força que se levantar, tanto na terra como no céu. Porque só ele é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, a você, a sua casa, a sua família, e creia no poder desse Deus que faz cessar o vento, que faz com que o mar se aquiete e faz com que tudo se torne bonança. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa se você está vivendo, se na sua vida tudo está ficando escuro, se na sua vida se levantou uma tempestade, se o Senhor está presente, ele vai colocar a mão sobre esta situação e tudo vai se tornar bonança. Glória a Deus. Nós vamos daqui a pouco estar orando ao nosso Deus e você pode estar colocando desde agora o seu nome na nossa oração, colocando o seu pedido de oração no nosso WhatsApp e nós vamos estar transferindo para o nosso caderno de oração e no finalzinho dessa transmissão vamos estar orando. E cremos que o Senhor vai estar fazendo uma obra gloriosa. E se houver tempestade, vai cessar. Porque maior é o Deus que nós servimos do que a tempestade, do que os levantes do inferno. O nosso Deus é maior. E com certeza Ele garante a nossa vitória. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 00h. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos, numa só fé, num só amor, num só espírito. E eu tenho certeza que você que está comigo neste propósito, o Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida. Se você está participando hoje pela primeira vez, talvez a segunda vez,
E você que está comigo desde 2020, você sabe quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida e na vida de todos aqueles pelos quais você tem clamado. Quando iniciamos essa transmissão, foi exatamente no período mais difícil que o Brasil e o mundo estavam atravessando, que foi exatamente no começo da Covid. E foi terrível tudo que aconteceu no decorrer daquele tempo. E ali clamando e buscando a presença do Senhor, juntamente com todo o povo de Deus, que se reunia conosco para buscarmos a face do Senhor, o Senhor fez coisas grandes. O Senhor operou maravilhas. Pessoas que naquela época estavam desempregadas, pessoas que naquela época estavam passando períodos difíceis. Hoje, graças a Deus, estão trabalhando, têm o seu salário. Não estão mais mendigando, não estão mais passando necessidades. Porque esse é o Deus que servimos. O Deus que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder estar participando juntamente conosco. Glória a Deus. Convide seus amigos, seus conhecidos, principalmente as pessoas que você sabe que está precisando de uma bênção de Deus, que está precisando se aproximar mais de Deus, ou que se afastaram mesmo do caminho do Senhor, que estão desigrejados, que não querem mais saber de igreja, que não querem mais saber de estar servindo a Deus. Convide eles para estar participando juntamente conosco dessa transmissão e com certeza o Senhor vai fazer grande obra na vida deles e na sua vida também, porque você vai ser a pessoa que vai estar convencendo estas pessoas a estar participando juntamente conosco desta sala de oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhas na sua vida e na vida das pessoas que você convidar para se inscrever no nosso canal. Glória a Deus. Se inscreva e ore juntamente conosco. Busque o Senhor juntamente conosco e certamente o Senhor vai operar maravilhas também na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Glória a Deus. Estamos também através do Instagram, estamos através do Facebook e você pode também entrar e participar juntamente conosco. No encerramento, logo um pouquinho antes de encerrarmos, vamos estar orando novamente. E você pode estar participando da nossa oração. E tenha certeza da vitória, que o Senhor, ainda no decorrer desta madrugada, vai estar te entregando. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Rosimeire Salles, ela pede oração pela família e por saúde. Ela diz que é de Espera Feliz, Minas Gerais. Que Deus te abençoe, Rosimeire. Mais uma mineira conosco. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos ali. Como é que chama a cidade? Espera Feliz. Que bênção, que nome bonito, né, dessa cidade. Que Deus abençoe os irmãos aí desta cidade e todos os nossos irmãos aí de Minas Gerais. Meus conterrâneos, viu? Meus conterrâneos. Nasci em Minas Gerais. Para a glória de Deus, estamos aqui em São Paulo, eu e a minha família. E eu louvo a Deus
por ter nascido em Minas, por conhecer Minas Gerais. E só Deus sabe o amor que eu tenho por Minas. E também o amor que tenho por São Paulo. Eu fico dividida, um pouco em Minas, um pouco em São Paulo, apesar que eu não posso estar indo sempre em Minas, mas eu louvo a Deus por conhecer esse povo, né? O povo mineiro, o povo paulista, são bênção, tem sido bênção na minha vida e eu louvo a Deus por conhecer esses estados e por saber o quão importante é o povo mineiro. Um povo batalhador, lutador, trabalhador, glória a Deus. Um povo que não sabe o que é preguiça. É um povo acostumado a trabalhar, graças a Deus. Os paulistas também é a mesma coisa, um povo esforçado. Quando eu vim para São Paulo, eu estranhei uma coisa. Que lá em Minas o povo é mais sossegado, né? E quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi o movimento e as pessoas andando sempre muito rápido de um lado para outro, e vai para lá e vai para cá, e é um indo correndo para o ponto de ônibus, é outro ir correndo para pegar o trem. E eu ficava, meu Deus, como esse povo é apressado, para que tanta pressa? Mas aí eu vi que eu tinha que me acostumar, me adaptar a correr como eles. Olha, já saía de casa correndo, para pegar o ônibus correndo, para entrar no ônibus correndo, tudo era correndo, é muito rápido, porque se você não andar rápido, você fica para trás, então você tem que se acostumar a ser rápido. Então, quando voltamos em Minas pela primeira vez, depois que estávamos aqui em São Paulo, meu esposo já sempre voltava, mas a primeira vez que eu voltei, eu achei tão estranho. O sossego do mineiro. E nós fomos exatamente visitar uma cidade, e esta cidade é chamada a capital do rocambole. Como é que chama a cidade mesmo? É Resende? Não. É Sete Lagoas? É Sete Lagoas ou Três Lagoas? Sete Lagoas. Acho que é Três Lagoas. Tem alguma coisa a ver com Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. Me lembrei. Nós fomos a Lagoa Dourada, uma cidade de um sossego, que eu falei para o meu esposo, falei, Jesus, eu não consigo viver numa cidade dessa, mas não. Eu não consigo. Porque o povo sossegado, tá? A maioria aposentado. E nós ficamos esperando, nós chegamos, precisávamos visitar uma pessoa, aí precisávamos saber, descobrir o endereço da pessoa. Sentamos na praça. A única pessoa que tinha na praça era o rapaz que fazia a limpeza da praça. E ele sabia o endereço de todo mundo na cidade. Então, meu esposo perguntou, sabe onde mora fulano de tal? Que é assim, assim, assim. Ah, tudo bem, eu sei onde ela mora. Mas só que tem um negócio. A essa hora, o senhor não consegue falar com ela, não. Porque a essa hora, a maioria das pessoas dessa cidade está tirando um cochilo. Era mais ou menos umas 2 e pouco. Ele falou, depois do almoço, a maioria cochila. A maioria tira um cochilo. O único jeito de o senhor falar com ela, só se o senhor tiver o telefone, que aí liga para a casa dele e eles acordam com o barulho do telefone. Eu falei, Jesus, quando vamos sair daqui? Quando vamos conseguir chegar nessa casa? Mas aí Deus é maravilhoso, né? Deus preparou tudo. A gente conseguiu o endereço, o rapaz conseguiu o endereço da pessoa e nós conseguimos chegar lá, que era uma pessoa muito conhecida do meu marido. E nós conseguimos chegar até lá e conversar e ficar ali por um tempo. E antes de sair da cidade, nós fomos à padaria
ao lugar onde se fazia o melhor de todos os rocamboles. Gente, mas que coisa tremenda. Aquele rocambole, sabe? Que infelizmente a gente nem sempre pode estar comendo, feito com doce de leite. Doce de leite de verdade, sem mistura nenhuma. Olha, gente, nunca se viu um rocambole como aquele, viu? Coisa difícil é se ver rocambole como aquele que a gente comeu ali, naquela cidade de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Glória a Deus por aquele povo mineiro, por aquele povo que a gente ama. Temos parente em Minas, minha irmã que mora em Belo Horizonte, meus sobrinhos que moram também lá. E temos também parentes em São João del Rei, os parentes de meu marido moram tudo em São João del Rei. Então é algo tremendo. Só que para ir em Minas você não pode ir assim correndo, sabe? Você não pode ir assim com muita pressa. Você tem que ir com calma, você tem que chegar lá, porque lá, se você está precisando descansar, olha, descansar a sua cabeça, descansar da correria do dia a dia, procure uma das cidades do interior de Minas, que você vai descansar, sair de lá, ó, refeito totalmente, para a glória de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a nossa irmã, como é o nome dela mesmo? Rosimeire. Que Deus te abençoe, Rosimeire. Vamos estar orando daqui a pouco, no finalzinho, crendo na vitória que o Senhor já determinou para você, para sua casa e para sua família. Eu digo sempre para vocês que só de vocês entrarem em contato, às vezes eu falo só de vocês ligar, porque quando eu dirigia programa de rádio, as pessoas ligavam, né, para falar, para pedir oração, para pedir um louvor. Então eu me acostumei com isso daí. Mas só de você entrar em contato, pedir a nossa oração, através do WhatsApp, ou através da descrição do vídeo, você vai estar com certeza recebendo a bênção de Deus. O Senhor já vai estar trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Luciana Freitas, ela pede oração para a vida dela. Isadora, para Lucas Luciana. Gabriel, e para Marcos Vinícius. Vamos estar orando, Luciana. Vamos crer que o Senhor é poderoso para fazer a obra. E os irmãos mineiros vão entrando, vão participando da nossa live. Convide pessoas de Minas para estar se inscrevendo no nosso canal. E assim nós vamos conseguir alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos estar orando por essas pessoas que a Luciana pede. O Yuri, ele pede oração pela família e saúde da sua mãe e pede uma palavra. Ele diz aqui, legal, não sabia que a senhora trabalhou numa rádio. Na verdade foram 3. Só em uma rádio eu tinha uma programação todas as semanas. Parece que foram mais de 20 anos. E depois tivemos uma outra rádio que eu fiquei mais ou menos uns, não sei quantos anos, não sei se foi 1 ano ou 2. Depois foi para outra. Aí depois fomos para outra. E eu amo rádio, eu amo estar em contato com as pessoas. Isso me alimenta. E o Senhor sempre me deu esta oportunidade de estar em contato com pessoas, é o que eu mais gosto. De poder ajudar de alguma maneira. E a maneira que o Senhor sempre me deu oportunidade para estar ajudando essas pessoas é através da comunicação com elas. E no tempo da Covid, na época que começou a Covid, eu gostaria muito de estar na casa de cada um dos irmãos que estavam sofrendo, que foram infectados pela Covid, que seus entes queridos também estavam sofrendo, que perderam também seus entes queridos.
Então eu gostaria muito de estar com eles e não podia. E as igrejas fechadas. Nós dirigíamos uma igreja, eu e meu marido, a igreja teve que ficar fechada como as demais. A gente não podia ir na casa dos irmãos, os irmãos não podiam vir na nossa casa. Então eu orei ao Senhor, pedi, Senhor, o que eu posso fazer? Como é que eu posso? Eu gostaria de entrar na casa de cada irmão que está sofrendo, de cada irmão que está enfermo, e não podíamos. Então o Senhor nos deu, para mim e para minha irmã, a ideia, né, de começarmos uma transmissão, de preparar um jeito de eu entrar em contato com essas pessoas. E no começo nós não tínhamos nem como, né? Nós tínhamos um celular, né? Só tínhamos um celular da minha filha. E aí o celular, aí tínhamos o celular e era aquele que a gente entrava em contato com os irmãos, transmitindo, né, a live. Começamos em 2020, março, né, de 2020. E aí, quando começamos, nós começamos a entender a necessidade das pessoas. E ficávamos, às vezes, até 2, 3 horas da manhã, que ninguém conseguia dormir naquela época. A aflição era tão grande, o medo das pessoas de contrair a doença, pessoas que já, alguém da família já estava doente, pessoas que já até haviam perdido seus entes queridos por causa dessa enfermidade. E aí começamos com esse trabalho, com esse propósito de oração. Começamos a orar. Falei, o jeito é orarmos, porque essa situação que o mundo todo está enfrentando, é só Deus para colocar a mão e fazer a obra. Aí começamos a orar e pela madrugada as pessoas ligavam, entravam em contato, né, pedindo oração, e as pessoas contavam a situação do seu ente querido, e alguns ligavam chorando, desesperados. Ligavam de novo, meu Deus. Ligavam mesmo, porque pelo WhatsApp. Quer dizer, ligavam através do WhatsApp. Então, deixavam mensagem pedindo oração e nós continuamos neste propósito de estar orando junto com eles todas as madrugadas. Começamos alguns horários, né? Era de madrugada e à tarde. Aí nós entrávamos de madrugada e à tarde. E foi aquela batalha travada. E o Senhor preparou tudo, e o Senhor usou pessoas, graças a Deus pelas pessoas que... Eu sempre falo que o Senhor usa anjos. E existem pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que são como anjos mesmo, para nos ajudar. Nós não tínhamos celular, só tínhamos um celular, né, que é o da Sara. Aí o Senhor preparou que uma irmã doou um celular. Aí precisávamos de outros aparelhos, né, para poder a live melhorar. Aí o Senhor foi preparando outra irmã que nos ajudou, que nos doou também um outro aparelho, que nos ajudou, outros que ajudaram com a iluminação. Aí eu sempre quando eu falo assim para os irmãos que puderem nos ajudar com a sua doação, nos ajude para que a gente possa manter, né, a live, para que a gente possa custear, né, porque tudo tem um preço. E graças a Deus que naquela época as pessoas ajudavam. O Senhor sempre enviou anjos e até hoje o Senhor tem enviado pessoas para nos ajudar. Não iniciamos esta live para adquirir fama, nem riqueza, nem ficar assim, sabe, numa posição mais elevada. Nós
iniciamos e continuamos esta live para estarmos orando junto com os irmãos, para estarmos ajudando cada um nas lutas do dia a dia. E depois que passou a pandemia, porque oramos para que o Senhor preparasse as vacinas, primeiro para saber o que era, que tipo de doença que era, se era uma bactéria, se era um vírus, se era qualquer outra coisa. E aí o Senhor foi maravilhoso, usou os cientistas, os estudiosos que descobriram que era um vírus. Depois que descobriram, teriam que descobrir também como combater o vírus. E aí continuamos a orar. Senhor, coloca a mão, prepara condição para que esse vírus possa ser exterminado. E orando, o Senhor preparou as vacinas. No começo foi difícil demais, foi uma batalha travada. Só Deus sabe, né, o que o país passou naquele tempo. Mas o Senhor nos deu vitória, o Senhor deu vitória a muitas pessoas. Muitos que estavam conosco naquela época estão até hoje. Alguns participam à noite, outros participam durante o dia. E graças a Deus estamos aqui para a glória de Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. E depois que passou a pandemia, nós continuamos. Porque sabemos que, mesmo sem a pandemia, existem pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que precisam de uma oração. E como eu não posso estar na casa de cada um, então o Senhor me deu essa condição de entrar, né, na casa de cada um, no lugar onde cada um está, para estarmos meditando na palavra de Deus e orando uns pelos outros. E eu sempre digo que eu não oro sozinha. Eu pedi para o Senhor um grupo de pessoas que estivessem orando juntamente comigo. E colocaríamos os problemas, as necessidades diante do Senhor, para que o Senhor estivesse fazendo a obra. E é isso que a gente faz toda madrugada. A partir das 0h, estamos aqui, nesta sala de oração. Glória a Deus. A palavra para o Yuri. O Yuri quer uma palavra, né? Glória a Deus, Yuri. Vamos estar vendo uma palavra para o Yuri. Quem está roncando? A costela está roncando desse jeito? Meu Deus. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. É a palavra que saiu para você, Yuri. Oséias capítulo 13, versículo 5. Senhor dizendo que te conheceu no deserto, numa terra muito seca. Glória a Deus. O Senhor sabe, né, a sua situação quando Ele te conheceu. E Ele é aquele Deus que transforma, né, que muda a nossa sorte, que transforma as nossas vidas, para a honra e glória do seu nome. Leia Oséias capítulo 13, Yuri. E com certeza o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Vitor Vicente pede oração. Ele pede oração por ele, porque ele está com tosse, tossindo muito e com muitas dores no corpo. Depois aqui ele pede oração para a Carol, que está com depressão, e ele pede... Vamos estar orando pelo Vitor, vamos estar orando pela Carol, para que o Senhor a liberte de toda a depressão. O nosso Deus é poderoso. Esta enfermidade não vai ter poder para continuar, porque o nosso Deus é maior. E estamos vivendo num tempo em que a maioria das pessoas estão sofrendo com este mal. Mas o nosso Deus é poderoso. E nós temos que clamar pela sua misericórdia e pela sua bondade. Francisca, ela pede oração para sua saúde, porque ela está com pressão alta e dor de dente.
Vamos estar orando, Francisca. Vamos crer que o Senhor vai entrar com providência na sua saúde. Célio Eustáquio, ele diz assim: a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aí em Mogi das Cruzes, fui e recebi Deus em meu coração. Glória a Deus. Depois ele fala aqui embaixo, ele fala, fiz uma cirurgia, ele fala que é de Araxá, Minas Gerais. Depois ele fala, Mogi das Cruzes é uma ótima cidade, como eu amo. Verdade. Ele falou que fez uma cirurgia aqui no Hospital Ipiranga. Ah, tá. Hospital Com o Ipiranga. Dr. Sérgio, urologista. Amém. Depois ele fala assim, missionária, você conhece Lavras, Minas Gerais? Por incrível que pareça, não, já passei por Lavras, mas nunca cheguei a visitar a cidade de Lavras. Mas temos lá uma igreja, não sei se já é uma igreja ou se é uma congregação do ministério ao qual eu pertenço, que é o Ministério Brasil para Cristo. Mas meu marido, antes de falecer, e juntamente com alguns irmãos e inclusive a minha pessoa, estivemos trabalhando ali em São João del Rei e graças a Deus hoje já temos, me parece que 3 igrejas lá. Antes de meu marido falecer já tínhamos conseguido abrir 2 igrejas. E Lavras é a 4ª, né? Porque existem 2 igrejas do Brasil para Cristo. Tem São João del Rei e em Tiradentes, uma congregação e também agora Lavras. Eu não sei o endereço da nossa igreja ali em Lavras, mas se o irmão se interessar, eu posso até pedir para o pessoal da convenção estar me passando esse endereço para que eu possa passar esse endereço também para os irmãos aí de Lavras, de São João del Rei também. Tá bom? É irmão Célio, né? Célio Eustáquio. Célio Eustáquio. Ele mora em Lavras? Araxá. Araxá. Glória a Deus. Ana Paula, ela pede oração e uma palavra. Ana Paula Pires. Deus te abençoe, Ana Paula. Vamos estar orando pela Ana Paula. Ela pede uma palavra? Vamos estar tirando a palavra para ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, viu, Ana Paula? Onde você for, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Leia Deuteronômio, capítulo 28. O versículo que saiu para você é o versículo 3. Mas leia Deuteronômio, capítulo 28, que fala das bênçãos e das maldições, mas que possamos ficar debaixo da bênção de Deus, em obediência à sua palavra. Leia Deuteronômio, capítulo 28. Francisca pede uma palavra, ela diz que está com problemas financeiros. Francisca. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Francisca, que o Senhor envie socorro para você, que Ele envie provisão, que Ele faça obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque o Deus que servimos é Deus de provisão. É Deus que o salmista... Eu gostaria até, Francisca, que você fizesse um período, eu não digo um período, uns 3 dias ou mais de oração, lendo primeiro o Salmo 23, tá? Se baseando nesse salmo e orando ao Senhor, consagrando a sua vida, para que o Senhor possa reverter este quadro, para que Ele possa entrar com providência e com provisão na sua vida.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É Mateus capítulo 5, versículo 6. Mas leia o capítulo 5 de Mateus, que nos fala sobre as bem-aventuranças, tá? Leia o Salmo, aliás, leia o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que você é bem-aventurada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se há alguma coisa na sua vida que você clama a Deus por justiça, continue clamando, porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Paulinha Gomes diz assim: missionária, eu sou de São Paulo, capital. A Glória a família Deus. é daqui de Minas. Fica uns tempos aqui, outros lá. Que coisa, hein, Paulinha? E ela fala assim: olha eu aqui novamente, de Belo Horizonte, uma palavra para ela e oração para a vida dela e para a família. Ela fica passeando, né? Um pouco em Minas. Até eu, se eu pudesse, eu faria isso. Um pouco em Minas, um pouco em São Paulo, porque a gente fica meio dividido, né? Depois que a gente conhece São Paulo, a gente fica meio dividido. Então, se falar, vamos para Minas, não. Morar em Minas, não. Quero ir lá para passar uns dias. Mas para morar, eu acho que eu não consigo me acostumar mais. Meu marido, antes dele falecer, ele queria muito voltar a morar em Minas. Mas eu acho que não dava mais para acostumar a viver em Minas. Quem vem para São Paulo se acostuma em São Paulo. Talvez em outros lugares também, talvez não seja só aqui em São Paulo. Mas é muito difícil você se acostumar novamente. Mas para passear não tem lugar melhor, né? Para passar uns dias. Lá quando eu vou para a casa da minha irmã lá em Belo Horizonte, eu fico uma semana. Aí dá para voltar, olha, totalmente renovado. A gente volta renovado. Glória a Deus. A Paulinha pede oração. Isso. Vamos estar orando. Pede palavra também. Ela pede palavra? Glória a Deus. É difícil, né? Você ficar dividido. Um pouco São Paulo, um pouco Minas. A minha irmã, quando mudou de Minas para cá, ela ficava. Um pouco morava aqui em São Paulo, depois voltava para Minas. Depois ficava um pouco lá em Minas, voltava para São Paulo. Até o dia que o Senhor fez uma obra, né, na vida dela, na vida da família dela, que graças a Deus, no dia do meu casamento, ela veio para o meu casamento e depois nunca mais ela voltou para morar em Minas. Ela voltou só para pegar as coisas dela para trazer de volta para São Paulo. E graças a Deus hoje ela está firme na presença do Senhor, juntamente com toda a sua família. É assim que o Senhor trabalha. A palavra que saiu para você, Paulinha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor, sendo a nossa luz e a nossa salvação, não temos que temer a ninguém, não é verdade? Porque o Deus poderoso está conosco. Então não tenha medo de ninguém, nem de nada. Confie no poder desse Deus maravilhoso e com certeza Ele é poderoso para dar vitória. É o Salmo 27, Paulinha. Leia. É Paulinha, né? É Paulinha. Leia o Salmo 27 e creia no socorro do Senhor. E creia que Ele é poderoso para te dar vitória. Alan Oliveira pede palavra. Deus te abençoe, Alan. Deus te guarde em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, gente. Quem não conhece Jesus precisa conhecê-lo. Tá? Você que não conhece Jesus, precisa conhecê-lo, porque Ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Então, aquele que tem Jesus na vida, mesmo quando tudo está, sabe? Você vê que está
tudo bagunçado, tá aquela confusão de um lado, de outro, mas Jesus é o príncipe da paz. Ele é a pessoa que traz paz ao nosso coração, mesmo quando nós estivermos vivendo no meio de uma tempestade, como a palavra que o Senhor nos deu no início, e no meio de uma tempestade, ou no meio de um vendaval, ou até, como esse Salmo 27 fala, até se estourar contra nós uma guerra. O salmista diz, nele confiarei. Então confia no Senhor, se apegue ao Senhor e com certeza você vai ter vitória, para a glória do nome do Senhor. Olha, a palavra que saiu para você está dizendo assim, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. É o Salmo 6 e o versículo 4 que saiu para você. Mas leia o Salmo de número 6 e com certeza o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Glória a Deus, Salmo de número 6. Maria Leda, ela pede oração para ela, né, e uma palavra. Maria Leda, que Deus te abençoe. É a primeira vez que ela está com a gente? Ela pede uma palavra e oração, né? Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso e misericordioso. Esse Deus que nunca falhou. Pelo menos na minha vida nunca falhou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É Mateus 24 e o versículo 33. Leia Mateus capítulo 24 e o Senhor com certeza vai falar ao seu coração. E se apegue ao Senhor, porque a vinda dele se aproxima e nós precisamos estar prontos para o dia glorioso da volta do Senhor. Olhe para ele, não olhe para os lados, não olhe para trás. Olha, siga em frente, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mateus capítulo 24. Ana Paula Pires, ela falou assim, eu sou de Cabo Frio. Ela pede oração para Maria, Lucas, Bianca, Bruno, Heitor, Michel e João Vitor. Glória a Deus, Ana Paula, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todas essas pessoas que você está pedindo oração por elas. Que o Senhor faça obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Rosânia Santos, uma palavra. Rosânia. É. Glória a Deus. Deus te abençoe, Rosânia. Deus te guarde em nome de Jesus Cristo. Ela pede uma palavra. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Viu, Rosana? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Leia no Evangelho de João, capítulo 5, e o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Quem ouve a palavra do Senhor e crê naquele que enviou Jesus, que é Deus, tem vida eterna. Então, creia e tenha certeza de uma vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5. Cristiane, de Pernambuco, ela pede uma palavra para ela. Deus te abençoe, Cristiane, que Deus te guarde, te abençoe cada dia. Glória a Deus, essa palavra aqui já saiu para alguém, eu vou pegar outra para Cristiane.
Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura. É o Salmo 97, Cristiane. E o versículo 7 que saiu para você, mas leia o Salmo 97 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Salmo de número 7, de 97. A palavra diz que serão confundidos os que servem a imagens de escultura, porque a imagem de escultura não pode fazer nada, não pode fazer nada. Ela não tem vida própria, mas o nosso Deus é vivo, é poderoso, é misericordioso, é grande demais, é o supremo Criador de todas as coisas. Então, se você clamar, Ele te responde, porque Ele sabe e conhece a sua necessidade. Glória a Deus. Leia o Salmo 97, Cristiane. Que Deus... O Célio Eustáquio, ele diz assim, eu morava na rua, que eu creio que ele quis escrever Casarejo, no aqui em Mogi. Ah, deve ser. A Luzia pede uma palavra para ela e oração também. Luzia Andrade. Que Deus te abençoe, Luzia. Luzia Andrade. Ela pede uma palavra e oração. Vamos estar orando daqui a pouco, Luzia. Não perca a oração, não durma ninguém, hein? Fique todo mundo acordado para orar daqui a pouco. Ela pede uma palavra também? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Viu, Luzia? É o Senhor falando para você, através da palavra. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 14 também. Mas leia o capítulo 14 do Evangelho de João. E ore e peça em nome de Jesus. Porque a palavra diz, se pedirdes alguma coisa, Jesus disse, em meu nome eu o farei. Amém? Então o que você tem que fazer? Orar. Pedir, como a palavra diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Tá? Busque a presença do Senhor por suas necessidades, pelas necessidades de seus familiares também. Evangelho de João, capítulo 14. Jaqueline Pires, ela pede oração por sua família, principalmente por sua filha, e ela pede uma palavra porque ela está muito angustiada. Jaqueline Pires. Deus te abençoe, Jaqueline. A palavra de Deus diz que o justo sairá da angústia. E Davi disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me livrou. Então o Senhor é aquele que nos livra da angústia. Porque ninguém aguenta ficar angustiado o tempo todo. Mas o Senhor é aquele que nos liberta, que nos livra da angústia. É aquele que garante a nossa vitória. Ela pede uma palavra. Glória a Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Prepara o caminho do Senhor, procure andar na presença dEle, fazer a vontade dEle e coloque tudo nas mãos dEle. Não queira resolver as coisas por você mesma, sem pedir direção de Deus. Ore primeiro, vigia naquilo que você for fazer, porque o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É Mateus capítulo 3 e versículo 3. Leia Mateus capítulo 3, todo o capítulo 3 de Mateus. Então você vai ver que o Senhor vai estar falando ao seu coração.
Vocês podem agora colocar copo com água, documento, peça de roupa, porque nós vamos já iniciar o nosso momento de oração. Estaremos orando daqui a pouco. Não vamos nos esquecer de interceder pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Não vamos esquecer do povo ali de Israel, da faixa de Gaza. Não vamos nos esquecer das nações que estão em guerra, para que o Senhor venha dar livramento, proteção. E não vamos nos esquecer da nossa nação e de todas as pessoas de todos os estados do Brasil, para que o Senhor venha manifestar o poder dele no lar, na família de cada um. E os nossos irmãos que estão conosco, nós vamos estar orando também pelo estado onde eles estão morando, né? Para que o Senhor esteja abençoando a todos, né? Que o Senhor esteja fazendo uma grande obra em todos os estados do Brasil e também nos demais países onde nossa voz e a nossa imagem está chegando. Com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas para a honra e glória do seu nome. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento na tua presença. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos que estão conosco neste propósito. Aqueles que estão desde 2020, 2025, 21, 22, 23, 24 e agora 2025. Nós clamamos a ti por cada um. Pedimos a tua bênção. Pedimos a vitória que só o Senhor pode dar. Clamamos, meu Pai, pelos nossos irmãos ali no Rio de Janeiro, por todos aqueles que estão vivendo, meu Pai, esse período tão difícil que o estado do Rio está enfrentando. Meu Deus, coloco nas tuas mãos. Peço livramento e proteção para todos aqueles que vivem no Rio de Janeiro, que às vezes não tem nada a ver com a situação e acabam pagando preço, meu Pai, pagando com a própria vida. Oh Deus, tem misericórdia, contempla a situação ali no Rio de Janeiro e lança por terra, meu Pai, esse demônio da violência, esse principado da violência, da morte e da destruição. Deus, eu coloco o Rio de Janeiro, juntamente com os teus servos que estão orando comigo, colocamos o Rio de Janeiro nas tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz que se 2 de nós concordarmos em alguma coisa aqui na terra, será realizado no céu, será feito no céu. E nesta noite eu oro em concordância, meu Pai, com todos aqueles que estão comigo neste propósito. E peço que o Senhor faça uma obra ali naquele estado. Faça uma obra ali naquelas favelas, onde moram muitos dos teus servos. Faz a obra, meu Deus, naqueles bairros, onde a violência tem chegado, onde a destruição tem chegado. Meu Deus, onde a marginalidade tem atuado. Tem misericórdia, meu Pai, de todos que vivem ali. Tem compaixão do teu povo, tem compaixão da tua igreja, teu povo que habita na face de toda a terra. Senhor, compadece-te do Brasil. Compadece-te, meu Deus, de todos aqueles que estão sofrendo a dor da perda, de todos aqueles que estão passando pelo vale da aflição. Tem compaixão, meu Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos. Pedimos salvação, meu Pai, para a nossa nação. Pedimos um reavivamento espiritual para a nossa nação. Contempla a situação do Brasil. Contempla as autoridades constituídas do Brasil. Faz a tua obra na vida de cada um. Senhor, tira o egoísmo. Tira todo o egoísmo, meu Pai, na vida dessas autoridades constituídas, que muitas vezes só pensam no seu próprio bem, só pensam no seu bem-estar, só pensam nos seus interesses. Tem misericórdia, meu Pai. Tira, Senhor, a ganância. Tira, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti. E realiza uma obra, Pai, neste país.
Tem misericórdia daqueles que vivem, meu Pai, embaixo de ameaças. Oh, Deus, aqueles que estão vivendo, meu Pai, embaixo, meu Deus e meu Pai, de confusão, de toda sorte de perigo, de toda sorte de perseguição. Deus, eu coloco nas tuas mãos, eu peço livramento, eu peço salvação, eu peço libertação e transformação de vida, quebrantamento de coração, tira a dureza dos corações, quebranta os corações endurecidos, meu Pai. E faz com que estes homens, estas mulheres que ainda não te conhecem, se rendam a ti, meu Pai, para que a tua obra seja feita na vida deles e na vida de todos os seus familiares. Abençoa, meu Deus e meu Pai, o povo mineiro, abençoa o estado de Minas. Faz uma grande obra também ali. Eu sei que o Senhor tem trabalhado naquele estado. Eu sei que o Senhor tem feito obras grandiosas. Por isso, continua operando, continua manifestando o teu poder. Concede ali um grande reavivamento espiritual. Também aqui no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil, aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Naira, lembra-te da misericórdia. Ramanaia subi, anda labachuri, me canta labachai. Meu Deus, derruba por terra as barreiras que o inimigo tem levantado, para impedir que o teu povo te sirva da maneira como o Senhor quer, para impedir que o teu povo caminhe da maneira como o Senhor quer. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor faça a obra, que o Senhor dê livramento e proteção para esta nação. Compadece-te, meu Pai, daqueles, meu Pai, que estão sofrendo, daqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas casas de recuperação, que estão, meu Deus e meu Pai, presos, que estão nas prisões, e aqueles que estão escravizados pelo vício, escravizados pela marginalidade. Meu Deus, tem misericórdia. Contempla com teu olhar de misericórdia. Envia socorro do céu. Envia socorro da terra para aqueles que estão sofrendo. Compadece-te, Senhor, daqueles que estão hospitalizados. Compadece daqueles que estão sofrendo nas UTIs, nas enfermarias, sofrendo, meu Deus e meu Pai, nas salas de cirurgia. Coloco nas tuas mãos as equipes médicas dos hospitais, as equipes de enfermagem. Meu Deus, que eles façam o seu papel, que eles façam com amor, Senhor, que eles possam usar esta profissão com amor, não apenas para ganhar dinheiro, mas que eles tenham amor no coração para lidar com as pessoas, para tratar as pessoas. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre os hospitais, sobre os UPAs, os pronto-socorro. Coloco nas tuas mãos os postos de saúde. Meu Deus, compadece, tem misericórdia e faça a tua obra, meu Pai, na saúde pública do Brasil. Faça a tua obra na saúde privada do Brasil também, Senhor. Que mesmo pagando, muitas vezes as pessoas não recebem a assistência que precisam. Meu Deus, coloca a tua mão. Dai mais amor no coração daqueles que lidam com as pessoas. Daqueles que trabalham, meu Pai, em lugares que é necessário lidar com o povo. Compadece-te daqueles que precisam de socorro. Eu oro por aqueles que estão em casa, sofrendo no leito de dor, aqueles que estão sentindo dores, que estão precisando do socorro do Senhor. Manifesta o teu poder. Eu oro por aqueles que estão vivendo ao relento, nas ruas da cidade, aqueles que estão vivendo em barracas, embaixo de pontes, de viadutos, e aqueles que estão vivendo embaixo de marquises, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, e envie socorro do céu, envie socorro da terra. Entra com providência, com provisão, com livramento, com proteção,
para toda esta população de rua, Senhor. Tem misericórdia. Aqueles que não têm onde morar e aqueles que saíram de casa, meu Pai, porque não quiseram suportar viver debaixo de ordens. Meu Deus, tem misericórdia de cada um. Eu coloco nas tuas mãos os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos. Eu oro também por aqueles que estão vivendo em asilos, pelos idosos que estão vivendo em asilos porque a família não pode cuidar e outros porque não querem cuidar. Meu Deus, toma conta, guarda cada um, dai livramento, proteja, meu Pai, os nossos irmãos ali em Minas Gerais, proteja os nossos irmãos no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todos os estados do Brasil, os nossos irmãos ali de Pernambuco, ali do Recife, de Pernambuco e também de Sergipe, de Alagoas. Visita o meu sobrinho Júnior, Senhor, ali em Alagoas, Maceió, visita ali todos os irmãos. Toma conta do Júnior, toma conta da sua esposa, de seus filhos. Faz uma grande obra na vida deles, Pai, dai vitória para eles. Se o Senhor os mandou para lá, cuida deles, Pai, esteja fazendo uma grande obra na vida deles e abençoando eles em todas as áreas de suas vidas. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha irmã e toda a sua família que mora ali no Rio de Janeiro. Eu entrego nas tuas mãos e peço livramento, proteção para cada um deles. Eu peço que o Senhor faça uma grande obra na vida deles. Que o Senhor os abençoe com toda a sorte de bênção. E abençoe todos os nossos irmãos ali no Rio de Janeiro. Faz ali uma grande obra, meu Pai, de salvação, de libertação. Oh Deus, envia um grande reavivamento espiritual ali naquela cidade. Meu Deus, a obra é tua, manifesta o teu poder nesta nação, que é tua, Senhor. Faz a obra no Brasil. Aviva a tua obra no Brasil, Senhor. E opera de uma maneira toda especial. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, não importa a placa da igreja, não importa a denominação, mas que tem clamado, que tem se colocado de joelhos na tua presença, clamando por esta nação e por todas as nações que estão em guerra, que estão em conflito na terra. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo pelo dia que o Senhor nos deu, pela presença do Senhor, pela presença das irmãs, dos irmãos que aqui estiveram, pela presença do Senhor, meu Deus, no meu lar, e aqueles que têm orado por nós, pela nossa família. Graças te dou por cada um, em nome de Jesus Cristo, e peço que o Senhor continue nos abençoando, e abençoando a nossa casa, a nossa família, guardando e protegendo tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Te agradeço, Senhor, te louvo pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abençoe este final de semana, faça grande obra, esteja conosco, esteja abençoando todo o trabalho que temos na tua obra, prepara diante de ti e opera maravilha, Senhor. É o que te pedimos, Pai, neste momento, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito e pedindo a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia para com cada um de nós, para com o nosso lar, nossa família, todos aqueles que estão conosco neste propósito, recebam a tua bênção, recebam a cura, o milagre, a libertação, a salvação, a transformação de vida e o quebrantamento de coração. Faz a obra, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Glória a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? salve. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te proteja.
o Senhor te dê uma noite de sono reparador, que você possa descansar, para que possa estar firme, fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor. Não se esqueça de estar orando por nós. E Deus com certeza vai estar te abençoando. E você que puder nos ajudar na manutenção dessa transmissão e também para ajudarmos aqueles que precisam da nossa ajuda, com certeza Deus vai estar te recompensando. É só você usar a nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Também pode usar o QR Code ou o Superchat. E com certeza o Senhor vai te abençoar e vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa ter uma noite de sono abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. As pessoas estão dormindo, viu? Costela está dormindo, Luiz Miguel está dormindo. Glória a Deus. Deus abençoe.